Graça e paz, amados. Glória a Deus. Bom demais, esse tempo maravilhoso na presença do Senhor. Podermos celebrar a Ele com alegria, poder declarar diante dEle a nossa gratidão, o quanto somos gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Declarar que Ele é bom e que nós reconhecemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome da IBN Pinhais, quero dar bem-vindo a todos, privilégio poder nessa noite estarmos cultuando a Deus juntos aqui neste lugar. Você que está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, muito bom tê-los conosco. Pessoal lá de Rondônia, aqui de Piraquara, o Edson que está lá nos acompanhando, a todos aqueles que estão nos acompanhando aí, que o Senhor possa encher mesmo os seus corações nessa noite, assim como já foi ministrado aqui, e que você possa cantar mesmo com essa convicção no seu coração de que Ele é o Deus que não nos abandona, que não nos desampara, Ele é o Deus que não nos deixa jamais. E nessa noite, onde nós temos aqui na Grande Curitiba a reabertura, voltando para a bandeira amarela, graças a Deus, reabrindo aí praticamente todas as coisas, que o Senhor possa dar graça ao seu coração durante essa semana, que você possa continuar tomando todos os cuidados e vivendo mesmo a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor planejou para você. Que você possa viver mesmo com toda a intensidade, mas não se esqueça que de tudo haveremos de prestar contas. Amém? Eu queria compartilhar nessa noite com vocês um sermão com o título Andando Descuidado. O título também poderia ser sem prejuízo, pecadores nas mãos de um Deus irado. O cerne, a base dessa mensagem, é um sermão que foi pregado em junho de 1741, pelo nosso querido irmão Jonathan Edward. Um sermão icônico de um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. Já ministrei sobre isso em 2011 e hoje o Senhor trouxe novamente ao meu coração para revisitar esse tema e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nessa noite, assim como tem falado ao meu coração em relação ao perigo que nós corremos, a como nós andamos. Não é muito comum nós ouvirmos falar hoje em dia abertamente a respeito do inferno, mas eu quero dizer para você que o inferno é real, tão real quanto você pode crer que eu sou real falando aqui para você, não é? Talvez seria mais fácil para você que está aí pelas mídias sociais, seria mais fácil você estar vendo um holograma do que o inferno não ser real. Mesmo para vocês que estão aqui, seria mais fácil eu ser uma mentira, uma miragem aqui na presença de vocês, do que o inferno não existir. O inferno é real, assim como o céu é real. Assim como Deus é real, assim como você e eu somos reais. Apesar do nosso corpo ser passageiro, nós temos um espírito que é eterno, e nós precisamos estarmos atentos para isso. E nos nossos dias, em que muitas vezes vemos muitas pessoas comemorando por não estarem com o coronavírus, por não estarem doentes, e acham que por isso estão um pouco mais seguros, mas de fato não há segurança em momento algum das nossas vidas, quanto à nossa própria vida, quanto à nossa eternidade. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, o texto está em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 35, Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 35, diz assim, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Vou ler mais uma vez. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão.
O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite, na tua presença como estamos, Deus, clamar para que o teu Espírito possa falar profundamente ao nosso coração. Que essa mensagem nessa noite, Senhor, possa nos sacudir, possa nos trazer, Senhor, para a verdadeira realidade que nós vivemos, para entendermos o perigo que corremos, para entendermos, Senhor, que a todo instante nós estamos a um passo da eternidade. E que nessa noite o teu Espírito venha, Senhor, não apenas sobre a vida desses que estamos aqui neste lugar, mas sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e que irão ouvir essa mensagem. E que a tua unção, Senhor, que quebra todo jugo, possa trazer aos nossos corações o temor do Senhor. E que nós possamos, Senhor, andarmos com cuidados, andarmos apercebidos, andarmos com a convicção, Senhor, de saber que se o nosso próximo passo for na eternidade, nós termos a segurança de onde será esse passo, de onde estará firmado, Senhor, esse passo, em nome do Senhor Jesus. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, através das nossas vidas, e através, Senhor, da vida de todos aqueles que, entendendo, Senhor, decidirão transformar a sua insegurança em segurança em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um dia, morando na minha cidade natal ainda, em Ji-Paraná, eu nasci e vivi muitos anos da minha vida na beira de um rio chamado Machado. E esse rio era um rio onde eu gostava muito de pescar. E um dia, creio eu, estava ali com uns 19 anos ou 20 anos. Eu fui pescar com um amigo que tinha um barco e me levou para pescar. Naquela época ainda não havia essa lei, a lei da vida, a lei ambiental, 9.306, salvo o melhor juízo, que fala sobre a proteção ambiental, que ela é de 96. E nós descemos algumas horas rio abaixo para poder tarrafiar, para poder pegar alguns peixes ali. E quando nós chegamos, esperamos dia anoitecer, a noite estava bem escura. Eu tinha muita prática em andar nas águas, a gente andava muito desde pequeno. E naquele dia nós saímos tarrafiando, eu com o saco segurando para colocar os peixes, e ele com a tarrafa, muito bom de tarrafa, um amazonense, fera, daqueles que joga tarrafa segurando na boca, muito bom. Mas nós não demos muitas tarrafadas. De repente, o chão sumiu debaixo de mim, e eu caí de costas numa pedra. Mas sabe aquele tombo que você não chega a cair nem de bumbum na pedra, você cai de costas, de tão rápido que é. A pescaria acabou por ali, e eu fiquei pensando como é que num momento você está em pé, e no outro você já está no chão. Não aguentava me levantar, fiquei muito tempo ali, sentado sobre aquela pedra, e tivemos que voltar, não pescamos mais. E pensando a respeito dessa palavra, eu vendo o como nós muitas vezes caminhamos em lugares escorregadios e ficamos preocupados, caminhamos com todo cuidado, um chão que está sendo lavado. Ontem assistimos um vídeo do Rafael quando pequeno aqui escorregando, e alguns irmãos falaram, se eu desse 2 passos aí eu já cairia. E é assim, mas quando nós sentimos o chão escorregadio, via de regra nós nos precavemos, nós começamos a ficar mais atentos, e muitas vezes nas nossas vidas, nós não prestamos atenção o quão escorregadio é a nossa vida em se tratando da eternidade. O quão perigoso é o nosso caminhar displicente no nosso dia a dia. O texto que nós lemos aqui, ele mostra que nós, numa questão espiritual, numa questão eterna, nós andamos num lugar escorregadio. A nossa vida aqui na terra, ela está sempre num terreno escorregadio.
Nesse texto Deus estava tratando com Israel. Ele estava mostrando, isso aqui era um cântico que o Senhor deu a Moisés, e Moisés estava cantando para o povo de Israel, e falando da realidade de um Deus que muitas vezes nós teimamos em não ver. Nós gostamos muito de ver um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondade, e nós nos esquecemos que esse Deus também é justiça. E quando nós olhamos para uma fala dessa, nós ficamos muitas vezes perplexos, porque parece que não coaduna com o Deus que tem sido pregado para nós via de regra. Um Deus dizendo: olha, fica tranquilo, caminha do jeito que você quer, eu sei quando é que vai chegar o seu fim. A hora que você menos esperar, o chão vai se abrir e você vai estar na eternidade. Um Deus que olha para nós e diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. Você veja que a mesma palavra pode trazer para as nossas vidas um alívio, pode trazer para a nossa vida uma paz, e pode trazer também uma preocupação. E é isso que nós precisamos estar atentos. O que é que essa palavra traz para nós? Dizer que o nosso Deus é um Deus ao qual ou a quem pertence a vingança e também a retribuição. Como é que faz com que o nosso coração, ou como é que o nosso coração reage em relação a isso? Nós vemos então no texto que nós estamos dispostos o tempo todo a uma destruição, a qualquer momento. No mês passado, eu me lembro da minha irmã postando 2 mensagens tristes. Um amigo nosso, desde a mocidade, faleceu num acidente de moto. E de repente, numa sexta-feira, ele saiu de casa, falou para sua irmã, que fez seminário junto com a Mônica, dei aula para ela. Ele falou para ela: vou ali, mana, e já volto. Não vou demorar. E de repente, um acidente de moto, e ele está na eternidade. Garantido. Cremos pelo que a palavra de Deus diz. Vi um testemunho de uma pessoa dizendo: um dia você foi e voltou, porque ele havia morrido uma outra vez, num outro acidente, e pela oração da igreja ele havia ressuscitado. E ela disse: porque você ressuscitou, eu fui ganha para Jesus, eu fui salva com seu testemunho. Hoje o Senhor resolveu levar você para junto dele. Nós estamos o tempo todo assim. Na sexta-feira seguinte, a minha irmã posta de novo: mais um amigo parte para a eternidade em um outro acidente. E nós estamos a todo momento vivendo numa destruição iminente, expostos à destruição o tempo todo. E pode ser, como a palavra de Deus diz, uma destruição súbita, ou seja, sem que nós esperemos. É como o escorregão. Você nunca espera o escorregão, porque se você estiver esperando, você não cai. É aquele passo que você dá dentro do banheiro, quando você dá um passo, o chão se abre e você vai. Agora imagine isso em relação à eternidade. Não é diferente. Não pense que nós teremos onde nos agarrarmos, não haverá. Um momento, um escorregão, e nós estaremos na eternidade. A palavra diz que o dia da desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. É individual, é para cada um de nós. Nós não vamos simplesmente na cola de outros, como eu pensava quando eu era criança, e muitos outros pensavam, né? Eu, quando era criança, ficava pensando, fazendo arte muitas vezes, e pensando: não, quando Jesus voltar, eu me agarro no meu pai, eu me agarro na minha mãe, né? E aí a gente sobe junto, eu não vou ficar. Pensamentos de criança, porque será num piscar de olhos, diz a palavra, num piscar de olhos. E assim não é diferente em relação à eternidade. O tempo, diz o texto, já estava designado. O tempo já estava designado. E pode ser que nessa noite o nosso tempo esteja designado. Mas assim como o Senhor falou a Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, se eu enviar para uma cidade a morte pela espada, e você avisar, e a pessoa avisada, ela decidir dar ouvidos a isso, ela se livrará da morte. O aviso, ele é tão somente
para que nós possamos alterar. Não é como dizem muitos, maktub, o que há de ser será, ou o que tiver que ser será. Não, Deus pode mudar a nossa história, e Ele pode fazer isso hoje. Só depende de você e de mim. Não há nada que nos mantenha como ímpios. Não há nada que mantenha um ímpio, nem que seja um momento só fora do inferno, a não ser a vontade de Deus, a mera vontade de Deus. Não há nada, absolutamente nada. Não tem segurança alguma. Sabe por quê? Você pode dizer, não, mas Deus é bom, Ele é justiça. Como é que o Deus justo poderia fazer uma coisa dessa? Exatamente aí é que está o problema. Como ímpios, o homem merece isso. Ele merece exatamente isso. Então, a justiça de Deus não o impede de fazer isso, de forma alguma. Se você pegar aí na sua Bíblia, lá o texto de Lucas capítulo 13 e o versículo 7, você vai ver o que é que a justiça diz. Esse texto de Lucas 13, capítulo 7, ali está falando, quando alguns discípulos vieram, falaram para Jesus que o rei havia matado alguns cristãos, e alguns homens ali, e misturado o sangue deles, com a bebida deles, com o sacrifício e tudo. Jesus vem dizer para eles, olha, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não, não eram. Ou vocês se arrependem, ou todos perecerão de igual forma. Mas aí, para ilustrar isso, ele conta uma parábola, e preste muita atenção nisso. Ele diz que um homem tinha uma figueira na sua plantação, e então ele vem, e ele disse àquele que cuidava da sua vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruta nessa figueira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? É isso que a justiça diz. A justiça diz exatamente a respeito da justiça. O Senhor diz que nós, quando não produzimos, nós temos o destino certo. Por isso a justiça de Deus não vai impedir jamais que nós venhamos a ir para o inferno. Porque o texto, se você pegar João, nós lembramos muito de João 3,16, mas nós não lembramos muito do 3,18. E talvez até você que esteja nos assistindo, saiba que o João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o texto, no versículo 18, ele diz o seguinte, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então nós, como ímpios, o homem merece isso. Ele merece, porque a condenação paira sobre a sua vida, paira sobre nós enquanto ímpios. Já pertence ao inferno. Nós já nascemos condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala a respeito disso. Fala sobre o fato de que todos nós, como diz o Romanos 3, 6, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou no 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então isso já é algo que é próprio para as nossas vidas. Nós já nascemos com a condenação pré-determinada. Foi por isso que Deus enviou Jesus para mudar essa história. Então o fato da nossa saúde estar bem, de nós estarmos com uma boa saúde, não nos coloca longe do inferno, queridos. Então não fique achando que você está tranquilo, que nós estamos tranquilos, porque não estamos sentindo nada, porque os nossos exames estão todos bem, porque independente, a qualquer momento, o nosso pé resvalará, e nós nos encontraremos na eternidade. O homem sem Deus, ele não percebe, mas ele anda na vida, como quem anda sobre covas, como quem anda tendo por baixo o inferno, e ele anda sobre um telhado podre. A qualquer momento, o chão vai se abrir. Eu lembro, um dia eu estava consertando, ajeitando uma antena,
na nossa casa lá em Rolim de Moura, pezinho certinho em cima do caibro, ali em cima do telhado da área. De repente eu escutei um estralo. Quando eu escutei o estralo, eu já estava caindo, eu não ia cair. E caí de 3 metros de altura, de costas. Aquele dia Deus colocou a mão e me livrou. Tentei segurar nos caibros. Quando eu passei a mão no caibro, que estava mais próximo, como eu estava descendo, eu passei a mão no caibro, ele fez o pêndulo, e aí que eu caí de costa mesmo. Porque quando nós estamos caindo, não há em que segurar. E na vida, o homem sem Deus, se ele soubesse o que é que o espera depois da morte, ele não andaria tão tranquilo como nós os vemos andando. Porque a qualquer momento, ele estará na eternidade. E não se engane, a prudência, a sua prudência, a minha prudência, a prudência de cada um de nós, as boas obras, elas não podem nos livrar do inferno. Não importa o quanto nós façamos de boas obras, não importa o quão prudentes somos, isso não é suficiente para nos livrar do inferno, de forma alguma. Não importa o quanto você se esforce, os seus esforços não poderão livrá-lo. Muitos que acharam que os seus esforços poderiam livrá-los, estão lá hoje, infelizmente, sem esperança. Porque a palavra do Senhor diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Já não há mais o que mudar, já não há mais o que ser transformado. Uma vez na eternidade acabou, não há o que ser feito. O que pode ser feito, é preciso ser feito agora. Deus não tem compromisso algum de manter ninguém fora do inferno, senão pela aliança que Ele propôs em Cristo Jesus. O único meio, a única forma de nós sermos livres do inferno. E você pode achar, o pastor está querendo fazer medo na gente. Não, queridos, não estou querendo fazer medo, de forma alguma. A única coisa que eu quero nessa noite é que você jamais tenha desculpa de dizer: ninguém me falou que eu iria para o inferno se eu não mudasse a minha vida. Só isso. Respeito a sua decisão, respeito as suas colocações, os seus pensamentos, os seus esforços, mas eu quero que você saiba uma coisa: não existe absolutamente nada que pode livrar você do inferno, a não ser a misericórdia de Deus, através da aliança que foi proposta lá na cruz em Cristo Jesus, e muitos ainda rejeitam. Não há outra forma. Sabe, uma imagem que pode representar bem a forma como nós estamos hoje. Porque o que é que faz com que nós estejamos vivos aqui? A misericórdia de Deus. Eu vi essa semana uma imagem na internet que me fez pensar sobre isso. Um policial negro parado e alguns manifestantes na frente dele, nos Estados Unidos, o xingando, falando para ele de puxar a arma, falando palavrões, insultando, palavras racistas, de todas as formas, xingando a mãe, falando um monte de coisa. E o policial com a arma na cintura, e ele dizia: saca a arma, tira essa sua arma. E eu fiquei pensando, não é diferente em relação a Deus. O homem, o ímpio, o homem natural, ele vive como uma pessoa que segura um inseto peçonhento sobre uma fogueira, que segura um inseto peçonhento sobre a fogueira, e aquele inseto que está sendo segurado sobre aquele fogo ainda permanece ofendendo aquele que o está segurando. É assim que eu vejo o homem falando: Deus não existe. Não, Deus é só amor, isso não vai acontecer. A Bíblia é só escrita por homens, e falam tantas coisas de Deus, e falam e acham que não haverão de prestar conta sobre isso, e não sabem que não há absolutamente nada entre ele e o fogo do inferno.
Não há absolutamente nada entre ele e a perdição, exceto o ar que não pode firmá-lo. Somente a misericórdia e ainda a arbitrária de Deus. Porque se nós formos ver, ele não tem nenhuma obrigação de ter misericórdia de nós. Mas pelo seu amor, pela sua graça, ele sustenta o homem. E a palavra do Senhor diz que ele dá ao homem a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de voltar atrás. Ele diz que muitos ainda têm as promessas de Deus como tardia, mas Deus retarda a sua promessa para que nós possamos nos arrepender. Você crê que você está bem? Cuidado. Cuidado. Você pode estar sob a lei da gravidade e nem percebe. Vi uma cena num filme, meu filho gosta muito de lembrar, até hoje, qualquer situação mais difícil, ele sempre usa, e eu vou ilustrar da minha forma aqui. Um homem caiu de um prédio de 60 andares, estava lá em cima, lá no topo, e ele caiu do prédio, e ele vinha descendo a toda velocidade. Cada andar que ele passava, eu olhava para as pessoas que estavam na sacada e dizia: até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Cada andar que ele ia passando, ele dizia: até aqui tudo bem, enquanto caía em direção ao solo. Muitas vezes nós estamos assim, até aqui tudo bem, mas qual é o destino? Quais são as perspectivas? Lembro que o doutor escreveu um livro juntamente com Philip Yancey, Dr. Paul Brand. Ele escreveu um livro, ele era cirurgião e trabalhava na África, restaurando as mãos de pessoas com lepra, hanseníase agora, né? E ele disse que um dia ele foi dar uma palestra numa vila que era só de leprosos, era um leprosário, havia uma vila ali, então tinha uma praça no centro, e as casas eram todas em volta, e ali na praça seria o local onde ele ia dar a palestra. E as pessoas moravam nas casas em volta, então eles arrumaram toda a praça, e elas precisavam esperar o momento da liberação para elas virem para a praça. E então, as cadeiras todas postas ali na praça, ele sentado, tocou o sino. Quando toca a buzina, informando para o povo sair, ele diz que as pessoas saem todas de dentro das suas casas. E eu creio que vocês sabem que a lepra, ela é uma doença que ela tira a sensibilidade das pessoas. A pessoa não consegue perceber, não sente mais dor naquele lugar onde a lepra se instalou. Agora não tem mais, mas há alguns anos atrás você via as propagandas na TV, uma mulher cozinhando ali, né, o fogo pegando no braço, ela não sentia, dizia: é uma possibilidade, ou queimando na vela, ou alguma circunstância assim. Por quê? Porque a lepra, por que a lepra é comparada ao pecado? Porque ela é uma doença de segregação, ela separa as pessoas precisam viver separadas, porque é infecto contagiosa. E em segundo lugar, porque ela tira a sensibilidade, onde ela chega, ela mata a sensibilidade. As pessoas perdem a sensibilidade dos dedos, perdem a sensibilidade da mão, aí é preciso ir cortando por causa que não tem mais sensibilidade, e vai necrosando, vai morrendo. E então o Dr. Paul Brand diz que ele sentado observando, e as pessoas começaram a caminhar. Então existia pessoas sem pernas, existia pessoas sem braços, e as pessoas queriam chegar primeiro para sentar-se nas primeiras fileiras. E ele diz que observou um homem, ele conta no livro, que saiu de dentro do quarto com 2 moletas. Ele tinha uma faixa no seu pé, e ele vem andando ali com as moletas para poder chegar, mas as outras pessoas que tinham problema nos braços, elas estavam indo na frente dele. Então no meio do caminho, ele largou a muleta e começou a correr mancando, mas conseguiu correr, passou na frente daquelas outras pessoas, e chegou todo feliz, e sentou-se na frente dele, todo feliz, porque havia conseguido um lugar na frente. E ele olhou para a atadura que estava no pé da pessoa, e aquela atadura estava cheia de sangue. E ele conta
que depois de terminar a palestra, ele foi atender aquelas pessoas. Quando ele pegou a perna daquele rapaz, que ele tirou a atadura por baixo tinha rompido, porque ele correu toda aquela distância. Os cacos de pedra haviam entrado no calcanhar dele, que estava só a carne pura. Estava todo cravado de pedras ali por dentro. Mas como ele não sentia, ele estava feliz, porque havia chegado na frente. Quanto tem custado o seu bem-estar, o seu prazer, o seu sucesso? A que custo você tem chegado onde você chegou? A que custo está a sua vida, para que você tenha o prazer que você está tendo, para que você tenha as finanças que você está tendo? Com que prejuízo? Porque muitas vezes, à custa da família, à custa dos nossos filhos, à custa muitas vezes da nossa própria alma, nós estamos felizes, achamos que estamos nos dando bem, quando na verdade nós estamos insensíveis, passando pela janela e dizendo, até aqui tudo bem, e não percebendo que nós estamos caminhando a passos largos para a destruição e para uma eternidade sem Deus. A justiça, no momento em que nós estamos aqui, ela enteça o arco contra nós. Ela enteça o arco contra cada um de nós. Porque a justiça sempre será feita. Deus tem impedido até agora que a justiça se estabeleça na sua vida. Essa justiça em relação exatamente à eternidade, mas sem nenhuma obrigação. Deus não tem obrigação alguma. Nada será poupado só porque é frágil. É engano achar que Deus vai ter dó de nós, que Deus vai ter pena de nós. Se você quiser, abra aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Você consegue perceber o que é exatamente essa ação de Deus, como é que Deus age, como é que Deus trata isso na vida do homem, para que nós não venhamos, queridos, a estar enganados, achando que aquilo que Deus falou Ele não vai cumprir. Ele vai cumprir. Diz assim, Ezequiel capítulo 8, versículo 18, por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Deus é claro, a palavra de Deus é clara. Há um tempo para o arrependimento, há um tempo para nós sermos realmente livres e termos a nossa eternidade mudada. Deus trata você com amor, mas Ele não vai ter pena de você por causa das suas decisões. Ele não vai. Amor é diferente de pena. Eu lembro um dia que eu ouvi uma palavra, e nunca se esqueça de dar crédito, porque essa mensagem, apesar de fazer parte da minha vida, foi do pastor Pedro Rocha, um dia pregando na igreja T2, onde eu congregava, e ele disse, o homem vai para o inferno por causa do grande amor de Deus. Eu, seminarista, ele professor do seminário, aquilo chocou o meu coração naquela noite. Eu falei, mas que contradição é essa? Que amor é esse? E ele explicando ainda no seu sermão disse, porque Deus ama tanto o homem, que Ele respeita as decisões que ele toma. E é por causa desse grande amor, que Ele permite que o homem possa escolher, tomar as suas decisões, e decidir para onde Ele quer passar a eternidade. Agora veja em relação a isso, capítulo 1, do livro de Provérbios, eu queria que você abrisse, vamos ler um pouquinho mais, para que você possa acompanhar realmente, para que nós possamos acompanhar e ver o que é que a palavra de Deus diz. Capítulo 1 de Provérbios, versículos 25 a 31.
Diz assim: visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Hoje é o dia da misericórdia. É por isso que a palavra do Senhor diz: olha, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam os vossos corações, como fez o povo de Israel, ou os seus antepassados, lá no Egito, ou lá no deserto. Hoje, a porta da graça está aberta. Hoje nós podemos alterar, transformar, fazer diferente. Só a mão de Deus impede você e eu de cair a todo momento numa eternidade no inferno. E hoje essa mão está estendida sobre a sua vida. Porque o que você acha que fez com que você acordasse hoje vivo? Você tem noção de quantas pessoas morreram enquanto você dormia essa noite? Centenas de milhares. Centenas de milhares. Porque se morrem em torno de 200 pessoas, 196, segundo a última estatística, por minuto. 196 por minuto. Enquanto você dormia, morreram milhares de pessoas. O que fez com que você acordasse então vivo, chegasse vivo até aqui agora à noite, ou estivesse vivo agora e assistindo essa mensagem? O que fez com que você não tivesse descido ainda ao inferno? Somente a misericórdia de Deus. Somente a misericórdia de Deus. Mas hoje você pode reconhecer a aliança de Deus, feita lá na cruz, em Jesus Cristo nosso Senhor, e mudar a sua história. Essa realidade não precisa dormir com você essa noite. Hoje você pode mudar a sua história. Hoje você pode mudar a sua eternidade. Hoje o texto para se aplicar-se à sua vida pode ser outro. Hoje, ao invés de aplicar-se esse texto que nós lemos agora aqui para a sua vida, pode ser que sobre a sua vida, se você decidir aplicar-se a Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei, do pecado e da morte. Esse é o desejo do coração de Deus para você nessa noite. Não é fazer com que você tenha medo, absolutamente não. É fazer com que você tenha consciência. Consciência. Hoje, a sua vida pode ser totalmente transformada. Hoje, sobre a sua vida, pode estar, ao invés do versículo 18 de João 3, pode estar o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão nessa noite? Feche os seus olhos. Você tem reconhecido que é a misericórdia de Deus? Você tem reconhecido que a qualquer momento você pode estar na eternidade?
Então é hora de você garantir a sua eternidade. Não é tempo mais de você ficar claudicante. Não é tempo mais de você ficar em dúvidas. Mas é tempo de você ter a convicção de que sobre a sua vida está o sangue de Cristo Jesus. De que sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro, aquele que morreu e pagou o preço para que você pudesse ser livre do inferno, para que você pudesse ter uma eternidade com Cristo, uma eternidade com Deus. Não precisa ser assim. Você não precisa viver a sua vida toda temendo. Você não precisa andar sobre um telhado podre, tendo por baixo o inferno. Hoje eu quero apresentar a você um novo e vivo caminho que foi aberto lá na cruz. Quando o véu se rasgou de alto a baixo e liberou a sua entrada para o Santo dos Santos. É por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua decisão nessa noite, tome a sua decisão nessa hora. Decida dizer: Senhor, eu não quero mais viver achando que os meus esforços me livrarão, Senhor, ou tornarão a minha eternidade diferente. Diga para o Senhor nessa noite. Diga para o Senhor que você reconhece que você está a um passo do inferno e que você precisa dele, e que sem ele você sabe que você está perdido. Reconheça que é um pecador, reconheça que precisa da graça, do favor do Senhor sobre a sua vida, e decida fazer uma aliança com ele nessa noite, e dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu projeto, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver, Senhor, na segurança de que a qualquer momento em que eu fechar os meus olhos, eu terei do Senhor a recompensa. Porque a tua palavra diz que quando nós acabamos a nossa carreira, guardamos a nossa fé, nós temos preparado para nós uma coroa de justiça, que o Senhor tem guardada para aqueles que te amam, que o amam. E que você possa nessa noite firmar um compromisso com Ele. Não é um compromisso religioso, não é um compromisso com a igreja, não, tudo isso são consequências. É o seu compromisso com Deus, é o seu compromisso de aceitar o sacrifício de Jesus, é o seu compromisso de dizer: Senhor, venha, lava-me, eu quero viver a tua vontade, eu não quero viver mais para mim mesmo. De você reconhecer a que custa você tem mantido os seus prazeres, a que custo você tem mantido o seu pecado, você tem mantido a sua vida, o seu sucesso, e dizer: Senhor, eu abro mão, porque eu quero ter em ti a segurança de que já não sou mais escravo do medo, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com vocês. Que nessa noite o Senhor traga essa convicção ao seu coração. Eu não tenho de forma alguma o intuito ou desiderato, a finalidade de querer converter você, de forma alguma. O meu papel é tão somente informá-lo. Como evangelista, eu digo a você: existe uma saída. Existe uma saída. Chama-se Cristo Jesus. Existe um caminho diferente. Só existem dois caminhos. Nós já nascemos num, como falamos no começo da mensagem. E nessa noite eu convido você a mudar a sua vida. Assim como Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz a confissão para a salvação. Então aí onde você está, diga isso para o Senhor, confesse-o nessa noite. Diga: eu quero, Senhor, receber-te, não apenas como meu Salvador, mas como Senhor da minha vida.
aquele que irá direcionar os meus passos, aquele que irá me garantir que a tua segurança, a tua recompensa estará sobre a minha vida, aquele que garantiu que o próprio Espírito dele viria como penhor, como garantia, como arras da nossa vida, para nos garantir uma segurança, uma certeza de que ele não voltará atrás. Ele não voltará atrás. Ele propôs uma aliança para você. Decida aceitar nessa noite. Decida vencer o seu medo, decida vencer o pecado, decida vencer as coisas que têm te assediado tão de perto, mas que faz com que você esteja caminhando num telhado podre, e decida dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu confesso a ti como Senhor e Salvador da minha vida nessa noite, e te aceito, Pai, te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e assim já não haverá mais condenação sobre a sua vida. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor quem diz. Eu quero orar com você. Se você tomou essa decisão, coloque isso diante de Deus. Mas Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Deus não se deixa escarnecer, Ele conhece o seu coração. Você precisa estar realmente decidido a não voltar atrás. Você precisa estar realmente decidido a abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que coloca você a passos largos para o inferno. E saiba que na tua falta de força, Ele o ajudará, Ele o susterá, a sua destra manterá a sua vida de pé e salvará a sua vida, assim como Ele disse que faria através de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar, por a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesta hora, Pai. Senhor, que essa segurança invada os seus corações, que ao invés de medo, Senhor, eles decidam nessa noite entregarem as suas vidas nas tuas mãos, para não serem escravos do medo, para viverem a tua vontade, para viverem o teu projeto, para viver aquilo que a tua palavra, Senhor, já designou para as suas vidas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada um deles, o Senhor sabe exatamente onde eles estão, a decisão que estão tomando diante da tua presença, e eu clamo a ti, ó Deus, abre-lhes os olhos, para que eles possam ver, Deus, o quanto eles, sem a sensibilidade que foi tirada pelo pecado, Senhor, que eles possam perceber o quanto eles estão pagando, a que preço o preço que eles estão pagando, Senhor, para viver da forma que estão vivendo, que eles possam reconhecer e decidir realmente, nessa noite, aceitar a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. E aqueles que assim o estão fazendo nessa hora, Pai, eu clamo ao Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, receba-os como teus filhos, porque eles te recebem como Pai, como Senhor e como Salvador das suas vidas, ó Deus, e que eles possam dormir nessa noite com a segurança de quem tem a eternidade garantida em Cristo Jesus, que eles não andem descuidados, displicentemente por essa vida, mas que eles possam ter a segurança de que o seu Deus é aquele que é a rocha, uma rocha que não se equivoca, que é justo e reto em todos os seus caminhos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, e cada passo que você der, lembre-se, você precisa ter a segurança de quem caminha à sombra do Onipotente, de quem habita no esconderijo do Altíssimo, porque só assim nós podemos caminhar tranquilos nessa vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe.